a presença do ministro Gilmar Mendes nesse tradicional almoço de empresário reitera o meu compromisso como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro de firmar o papel desta casa como um fórum permanente de debate com questões relevantes para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O tema em questão, o papel do Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira, é sem dúvida de extrema importância, principalmente nos tempos atuais. É sempre oportuno recordar a Constituição Federal em seu artigo 102, que cita a competência do Supremo Tribunal Federal, sendo principal a guarda da Carta Magna. Na comemoração dos 20 anos da Constituição, o ministro celebrou, em artigo da Folha de São Paulo, o seu simbolismo. A Constituição de 1988, mais do que assinar o término de um regime de exceção, simbolizou o afã das mudanças em favor de mais equilíbrio em todas as vertentes sociais, políticas, econômicas e institucionais. A Constituição Federal fez-se assim, eivada da força simbólica do recomeço. O gigante parecia despertar com vontade de compor a galeria dos grandes, e não só de potência econômica. Em palestra recente, o ministro afirmou: neste mais longo período da legalidade de nossa República, a Constituição de 88, não vou sempre em céu de brigadeiros. E o ministro fez ainda uma bem-humorada reflexão. Se fosse de 89, já teria os bons ventos da queda do Muro de Berlim. Na mesma palestra, o ministro comentou um tema que seria muito oportuno ainda hoje nesse nosso almoço: a derrubada da cláusula de barreira por intervenção do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o ministro Gilmar proclamou que os fatos revelados pela Lava Jato fazem corar frades de pedra e evidenciam um modelo patológico que precisa ser revisto. Para enfatizar a universalidade do conceito da democracia, o ministro relata um diálogo verídico entre o jurista Sobral Pinto e seu carcereiro em Goiânia, nos anos da ditadura. O militar fala sobre uma democracia brasileira e Sobral contesta: somente conheço frango à brasileira e não uma democracia à brasileira. Encerro essa saudação com uma provocação do professor Delfim Neto, em artigo publicado esta semana sobre o papel do STF na grave crise atual. Dada a gravidade da situação, parece plausível que o Supremo Tribunal Federal, que sacralizamos na Constituição como garante do equilíbrio da independência e harmonia entre os poderes da República e da paz social da nação, sem abandonar os princípios, paute a sua ação ponderando cuidadosamente as sequências de longo prazo de suas decisões. Muito obrigado e vamos ao nosso pedido. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e agradecer por esse gentil convite, doutor Daniel Homem. Cumprimentar o excelentíssimo governador Dornelles, meu amigo já de longa data. Cumprimentar a todos os senhores aqui presentes. Cumprimentar a todos os juristas aqui presentes, na pessoa do Técio Lins Silva, que foi meu colega no Conselho Nacional de Justiça. Vamos abraçar todos os senhores e dizer da alegria de poder estar novamente no Rio de Janeiro, esta manhã bonita de sexta-feira,
para lhes falar um pouco sobre, pelo menos, a minha visão a propósito do papel do Supremo Tribunal Federal no contexto da Constituição de 88. A presidente teve a gentileza já de expor algumas das minhas pensadas a propósito dessa temática. Eu vou apenas pontuar que nós agora estamos nos avizinhando os 30 anos da Constituição de 1988. E esse é um dado positivo. Estamos chegando, claro, com dificuldades, mas dentro de um quadro de normalidade institucional. E isso acho que é um dado extremamente positivo. É o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana. Isso me parece inequívoco. Essa Constituição, que como todos sabem, foi fruto de uma grande luta e muitos nela não acreditaram, ou até vaticinavam que ela teria, como outras Constituições, uma vida bastante curta. Para lembrar uma pessoa caríssima e importante, inclusive no Rio de Janeiro, lembrar o meu conterrâneo também, Roberto Campos, que travou uma luta enorme na Constituinte para que a Constituição tivesse uma feição mais liberal. E ele então brincava dizendo que, querendo desenhar uma gazela, o Constituinte acabou por dar à luz um camelo, considerando que o texto constitucional tinha lá os seus problemas. A presidente já lembrou que essa Constituição é a Constituição de 88. Também lembrava Roberto Campos, se pudesse ser de 89, outros ares certamente teriam alimentado. E certamente nós não teríamos que ter feito tanto esforço institucional para as reformas que fizemos na sequência. Mas esse também é um dado positivo, porque nós soubemos fazer as reformas. Não são poucos os que criticam a prática das sucessivas emendas constitucionais. Mas é compreensível que, no contexto de uma normação e uma normatividade tão intensa, com, na verdade, milhares de disposições, se nós contarmos autonomamente cada disposição, cada item, cada inciso, cada linha, nós tenhamos que fazer, é inevitável que tenhamos que fazer reformas. O texto foi feito num contexto inflacionário e por isso também alguns chegaram a dizer a Constituição constitucionalizou a inflação. Tantas eram as disposições a propósito de salário, de indenização, que previu também a correção monetária. E até hoje, sabemos todos, temos ainda um passivo de questões ligadas, por exemplo, a planos econômicos e tudo mais, que tem a ver com os índices inflacionários. Mas quando essa Constituição foi feita em 88, nós vivíamos sob o domínio de um quadro inflacionário. E o Brasil, a partir de 93, 94, logrou superar esse quadro. E hoje, quando nós falamos de uma inflação mais elevada, nós todos ficamos preocupados. Os jovens que aqui estão, mais jovens que aqui estão, certamente não têm na memória aquela realidade que nós vivenciamos. Mas não se pode esquecer que o plano Collor, assim chamado, certamente enche ainda as prateleiras de vários juízos, de vários tribunais e também dos escritórios de advocacia, traduzia a inflação do Onésio de um mês. E é um número cabalístico de 84,32%, não nos esqueçamos. Isso na relação 89-90, portanto era a inflação de um mês. E nós logramos, portanto, enfrentar, arrostar esse desafio e trazer o Brasil nesse campo para outros padrões civilizatórios. Portanto, muitas conquistas foram feitas nesses anos, muitas reformas
importantes foram realizadas. Uma delas, que nós vivenciamos de maneira bastante intensa, eu ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pelo menos permite-nos ter parâmetros para aferir a saúde financeira dos entes estatais e eventuais desvios, constatar eventuais desvios que se perderem. Portanto, em termos institucionais, nós tivemos uma evolução nesses anos. Muitas reformas foram feitas, um ânimo importante de reforma em vários campos, e aonde entra nesse contexto o Supremo Tribunal Federal, que, como lembrava a nossa presidente, tem o papel de guarda da Constituição, e que passou por um processo de transformação sob a Constituição de 1988, transformando-se, em verdade, numa autêntica Corte Constitucional. O Supremo, que vinha no passado como um tribunal de revisão, não só do direito federal, mas também do direito constitucional, agora se convola, sob 88, numa Corte Constitucional. Em grandes linhas, se convola numa Corte Constitucional. E não são poucos os desafios que se colocam para essa Corte desde o começo. Os debates sobre planos econômicos. Até hoje, nós temos essas questões colocadas. Ainda hoje está na pauta do Supremo Tribunal Federal a questão que eu lembrava há pouco dos planos econômicos. Eu mesmo, advogado-geral da União, tive, talvez, ainda na altura dos meus 40 anos, o maior desafio que talvez se coloque sobre os ombros de um advogado, que foi defender no Supremo Tribunal Federal a grande causa do governo da Caixa Econômica Federal, que era a causa da correção monetária do FGTS. E nós falávamos naquela altura, o Donés acompanhou isso de maneira muito presente e próxima, nós falávamos de uma causa, doutor Daniel, de 100 bilhões de reais. E a época avizinhava 100 bilhões de dólares. Portanto, os números são estratosféricos. E nós conseguimos alguma redução no impacto dessa questão e soubemos também, com engenho e arte, encaminhar o tema para uma solução político-institucional naquilo que o governo precisou pagar, tendo em vista a decisão salomônica proferida pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo mudanças na própria legislação e, claro, trazendo taxação para o sistema, como os senhores empregadores conhecem muito bem, a sobretaxa que sobreveio e que hoje é discutida, inclusive, como superado e que deveria ser, por isso, revogado. Mas essa decisão, por que ela é importante? Porque mostra também que o tribunal passa a conviver com realidades que até então pareciam desconhecidas. Os temas se tornam, na verdade, temas enormes, grandes, e o tribunal precisa, a partir daí, discutir técnicas de decisão que muitas vezes mitiguem o impacto dos seus julgados, passando a falar em modulação de efeitos, passando a falar em atenuação do impacto, porque este caso, por exemplo, mostrou de maneira muito clara que o governo não dispunha de recursos. E os recursos que estavam depositados na Caixa Econômica pelo FGTS não eram suficientes para fazer face àquela condenação. Quem pagou a conta? Ao fim e ao cabo,
daquilo que foi fixado como de responsabilidade do governo. Foi a própria sociedade via tributo. Logo, isso precisa ser dialogado, isso precisa ser mostrado. Falava-se propriamente em enriquecimento ilícito e tudo mais, e a partir daí nós passamos a discutir com maior dose de realismo, com maior senso de realidade, as questões e as responsabilidades de um tribunal como esse. Passamos a receber, graças à mudança da Constituição de 88, um sem número de ações diretas de inconstitucionalidade. As questões, as mais diversas, passaram a chegar diretamente ao Supremo Tribunal Federal e não mais pela via do recurso extraordinário, que, como os senhores sabem, se alongava no tempo. Agora não. E muitas vezes o Supremo passou a decidir algumas dessas questões já em sede de cautelar. Mas no passado havia o controle abstrato, mas apenas com o monopólio da ação do Procurador-Geral. Eu lembrava aqui, o Daniel me falava do um parente seu, avô, Cavalcante, que foi Procurador-Geral da República no governo Dutra, e que fez talvez a primeira ação direta daquela época, ainda chamada representação interventiva. E por isso que Cavalcante, pelo que eu escutei, mas depois o doutor Daniel vai me dar certamente um testemunho pessoal, era uma figura especial, autônoma àquela época já. E ele então faz o quê? Recebendo um pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma norma da Constituição de Pernambuco. Ele que deveria atuar em nome da União desse processo. Ele diz: eu acho que a norma de Pernambuco é constitucional, mas remete mesmo assim ao Supremo e a submete. E começa ali a reinventar a nossa ação direta de inconstitucionalidade. Esse é um momento marcante. Só que vamos chegar num período autoritário e os procuradores gerais vão fazer seleção. Em muitos casos, não vão encaminhar o pedido ao Supremo. Por isso vem o novo modelo do artigo 103 da Constituição de 88, que amplia o leque de legitimados. Amplia, alguns dizem até, em demasia. Mas o tribunal passa agora a ser convocado não só apenas pelo Procurador-Geral, mas pelo Governador do Estado, pelo Presidente da República, pela mesa da Câmara ou do Senado, governadores, mesas de assembleias, confederações sindicais, entidades de classe, em suma, Ordem dos Advogados do Brasil. Em suma, democratiza-se esse acesso ao Supremo e amplia-se a sua responsabilidade, porque ele passa a dar a última palavra, diferentemente do que fazia no controle em concreto, no controle incidental, em questões as mais difíceis. Nós falávamos há pouco do número de emendas constitucionais. O Brasil talvez seja um dos poucos países no mundo que realiza efetivamente controle de constitucionalidade de emendas constitucionais. Dada a expansão do número de emendas constitucionais, se coloca sempre a pergunta sobre se há compatibilidade entre a emenda constitucional e as chamadas garantias de eternidade ou cláusulas pétreas. E o Brasil passa a fazer esse experimento já nos anos 90, discutindo a célebre CPMF, em que o governo aprova a emenda constitucional, dispensando, à época IPMF, dispensando das garantias tradicionais do princípio da anterioridade, da questão da imunidade dos partidos políticos, dos sindicatos. E o Supremo, pela primeira vez, vai dizer que nesse passo a emenda é inconstitucional.
E vai dizer também, fazendo um construto interessante, que os direitos e garantias do cidadão contribuinte, aquelas direitos e garantias que tinham migrado do capítulo dos direitos fundamentais para a ordem tributária, também integravam os direitos fundamentais. Foi nesse caso específico. Então, o tribunal foi fazendo construções ao longo desses anos e contribuindo, de alguma forma, para uma relação marcadamente institucional e racional, evitando abusos que se perpetrassem. Os abusos se perpetrassem. Certamente, o Supremo Tribunal Federal, diferentemente de muitas cortes constitucionais, é um tribunal que vive também uma sobrecarga, uma demanda talvez exagerada, em função não só do controle abstrato, que é amplíssimo, talvez o mais amplo do mundo, e do controle direto, do controle concreto e das ações autônomas, inclusive do habeas corpus. E aí, claro, como os senhores podem adivinhar, o tribunal, que é muito demandado, também comete erros. Certamente, nós temos aqui uma cota de contribuição decorrente de equívocos de análises que nós fizemos. Vou citar inicialmente um caso que é marcante no contexto político atual. O Supremo, nos anos 90, recebeu um ADIM que impugnava um projeto muito elaborado e discutido, uma lei muito elaborada e discutida pelo Congresso Nacional, que tratava então da chamada reforma política. Estabelecia a cláusula de barreira. E como a reforma política é muito difícil, nós sabemos, o Congresso, naquele momento, aprovou-a, mas deu um prazo de vigência, de acomodação, um abacácio de 10 anos. Os partidos pequenos que anteviam que não conseguiriam ultrapassar a cláusula de barreira ou de desempenho, e por isso teriam que se fundir a outros partidos, especialmente era uma cláusula de desempenho, entraram com uma ADIM no Congresso, no Supremo, porque também essa é uma faculdade hoje dada pela Constituição de 88. Qualquer partido político com representação no Congresso Nacional pode fazer ação direta de inconstitucionalidade. Tanto é que o vice-presidente Marco Maciel brincava, dizendo: Gilmar, nessas ações estão representadas as maiorias, as minorias e até as unorias, porque um partido com um representante também poderia fazer a ação. Bom, fizeram a ação. O Supremo recebe esta ação, julga cautelar e a indefere. Passa, portanto, para o estamento político um sinal de que tudo estava bem nesta reforma. Mas não julga o mérito. Isso faz parte das nossas disfuncionalidades em função do excesso de demanda. 10 anos se passam, a lei entra em vigor. Os partidos políticos disputaram a eleição e não conseguiram passar na cláusula de desempenho. Portanto, tinham razão para pedir ao Supremo que julgasse o mérito. E o Supremo julga o mérito desta ação. Isso foi por 2005, 2006, se não me engano. E o Supremo agora vem e declara inconstitucional a norma. Para surpresa de todos, desmobilizando aquele espírito de reforma que marcaram o Congresso nos anos 90. Se tivesse o Supremo julgado com a composição anterior, quando conheceu da liminar, certamente o resultado teria sido um. Agora, outro foi o resultado, uma intervenção significativa no sistema político, talvez com um pouco de idealismo e com falta de conhecimento de causa específica do tema, o que resultou
daquilo que todos nós conhecemos. Eu até participei desse julgamento, estou aqui fazendo, portanto, uma crítica e meia-culpa. E fui até o autor da proposta do Supremo Tribunal Federal para que nós, naquele momento, fizéssemos uma releitura da chamada cláusula de fidelidade, para dizer que, ao invés de se considerar que a infidelidade não levava à perda do mandato, nós passássemos a reconhecer, sim, que sim, a infidelidade partidária, o troca-troca partidário que à época já era contínuo, praticado, estávamos sob os auspícios do mensalão, naquele contexto, precisava ser sancionado, especialmente para os eleitos no sistema proporcional. E essa Constituição se fez. Mas o que nós dissemos? Nós dissemos que aqueles que saíssem de um partido sem um motivo adequado perderiam o mandato. Eleitos que foram pelo sistema proporcional. A não ser que saíssem do partido para fundar um outro partido. Cumprimento aqui o prefeito Rivera. Para fundar um outro partido. E demos a senha, então. Não se pode deixar o partido, a não ser para fundar um outro partido. O que aconteceu? Os dissidentes possíveis dos partidos se organizaram para fundar novas agremiações. E ainda com o adereço que é uma invencionice nossa, brasileira, permitimos que esse partido que se fundava da costela de um outro fosse agraciado com aquele ativo relativo aos benefícios de rádio e televisão e tudo mais, correspondente ao número de parlamentares que migrassem, a chamada portabilidade. Aqui eu vou fazer um meia-culpa mais específico, porque tem chamado a atenção, muitos dos senhores certamente, nós da antiga, fomos educados lendo Monteiro Lobato. Antes dessa onda aí do politicamente correto, que se diz que não se pode falar de negros na obra de Monteiro Lobato, já tentaram até reescrevê-la, foi discutido isso até no Supremo, não é? Mas Monteiro Lobato tem uma história muito interessante que se refere a um indivíduo que se dedicou a fazer a reforma da natureza. O nome é Américo Piscapisca. Américo Piscapisca saiu um dia por um quintal, aflito na sua reforma da natureza, e se deparou com uma jabuticabeira, cheia de jabuticaba. E também, ao pé da jabuticabeira, havia ali abóboras, naqueles cabos, fios, no chão. Ele disse: veja como a natureza está toda errada. Essa árvore grande para esses frutos pequenos. E aqui no chão, sem árvore nenhuma, essas abóboras. Mas como ele estava cansado demais na faina de reformar a natureza, ele decide tirar uma soneca, coloca o chapéu como travesseiro e fica ali ao pé da jabuticabeira. Passado um tempo, cai-lhe uma jabuticaba no nariz. E ele conclui então que o seu intento reformista não era o mais perfeito assim. Ele diz: se ao invés de uma jabuticaba tivesse caído uma abóbora, certamente eu já não estaria aqui. Então, de vez em quando, nós brincamos de Américo Piscapisca, especialmente no que concerne a reformas complexas, mais self-restraint, mais sandália da humildade. É preciso compreender isto. Este aqui é um caso rotundo de erro que nós cometemos.
faz com que nós sejamos corresponsáveis por esse estado de coisa de desorganização do sistema político eleitoral. Certamente o tribunal tem tido uma atuação importante em diversos certos, quando evita excessos, inclusive em emendas constitucionais, quando controla abusos que são cometidos nas leis, na feitura das suas leis, que tem função no executivo, como o governador Dornelles e o prefeito Crivella, sabem o que isso significa. A doença do populismo, que muitas vezes contamina o legislativo e que muitas vezes precisa ser corrigido. E o tribunal tem atuado fortemente nisso. No respeito aos direitos fundamentais, e quando em vez o país passa por determinados surtos. O texto constitucional de 88, e essa é uma pergunta que sempre se faz quando a gente conversa com especialistas, estrangeiros, eles perguntam: mas qual é a causa ou o fator decisivo para essa relativa estabilidade que o Brasil conseguiu em termos institucionais? Há várias explicações. Há um autor americano, Robert Dahl, e hoje um outro autor americano, Adam Kuzovsky, que diz que a estabilidade das instituições tem a ver com a formação de estruturas mais poliárquicas. E nesse sentido, a Constituição de 88 é notória. Ela estruturou um sistema bastante poliárquico, que nós até não o alcançamos bem em toda a sua dimensão. Fortaleceu a sociedade civil, imprensa, as associações, o direito de associação, todos os senhores podem dizê-lo de forma muito clara. Reconcebeu o sistema de divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário. Autonomiza o Ministério Público. Em suma, fortalece, seja no campo público, seja no campo privado, a institucionalidade de uma forma plural. E isso explica, de um lado, talvez, essa estabilidade, um sistema muito complexo de checks and balances que se estabelece. Por outro lado, aqui e acolá, nós percebemos surtos de hipertrofia. Isso é perceptível também. Eu me lembro que em 2007, 2008, dominavam as ações policiais com grande estrépito, com grande repercussão na mídia, como hoje também acontece, mas num viés em que o grande ator não era o Ministério Público, não era o Judiciário, era a Polícia Federal. As prisões se amontoavam, em geral com grande repercussão, exposição dos presos e tudo mais. E nesses momentos, em geral, o Judiciário fica um tanto quanto cauteloso. Por quê? Porque a apresentação, o currículo que se atribui ao eventual preso, denunciado, investigado, atemoriza a todos. Serei eu a dar esse habeas corpus? Não posso ser candidato à execração pública, não é? Nessa pressão que se coloca. Então, claro, os juízes ficam extremamente cautelosos quando tem que fazer um controle desse ato. Não é por acaso que muitos desses casos acabaram sendo decididos de uma maneira diferente no Supremo Tribunal Federal.
vou me reportar a esse episódio. Eu me lembro que nós já estávamos discutindo essa questão no Supremo Tribunal Federal sobre os excessos que se perpetravam quando, em julho de 2008, me chega o habeas corpus do empresário Daniel Dantas, preso com grande estrépito pela Polícia Federal. Eu, depois de analisá-lo, concedi a ordem para que ele fosse liberto. Em pouco tempo o mundo veio abaixo, porque era uma ação também com grande apoio popular, e todos discutiam aquilo. 2 dias passam-se, eu estou talvez no barbeiro quando sou comunicado que Daniel Dantas tinha sido intimado para um depoimento e fora preso de novo. Era uma situação bastante peculiar. Encerrei lá as minhas atividades, fui para o gabinete, tempos depois aparece um novo habeas corpus, uma reclamação. Os senhores podem imaginar que eu não tive dúvida, concedi a ordem novamente. Até porque aqui está em jogo, inclusive, a própria autoridade. Foi um grande estresse. Por quê? Porque àquela altura, o delegado, que depois, como os senhores sabem, foi eleito um deputado federal, era uma figura popular. Também o juiz se tornara um personagem de quadrinhos. É uma atividade complexa esta. E se entende porque as pessoas se atemorizam. É preciso ter algum tipo de ossatura para enfrentar esse tipo de situação. Depois o tema foi levado ao plenário do Supremo, que por 9-1 declarou que o habeas corpus tinha de ser concedido. Não sei sequer se esse processo já terminou ou não, mas o fato é que ele perdeu o estrépito daquela época. Em razão desse tipo de prática naquele contexto, nós tomamos uma decisão, 2 decisões do Supremo Tribunal Federal bastante marcantes. Uma, a súmula 11. O Daniel vai se lembrar que passou a proibir o uso indiscriminado de algemas. Foi uma atitude política consciente do Supremo Tribunal Federal para evitar abusos que se perpetravam. A exposição dos presos, a humilhação que se fazia, que era parte de um projeto político desenhado pela própria Polícia Federal. O próprio delegado que presidia a Polícia Federal à época dizia que aquela era uma forma de aplicar uma sanção antecipada. Ora, isso se pode fazer em qualquer outro sistema, mas não sob a ordem constitucional de 1988. Portanto, o tribunal aqui deu uma contribuição decisiva, a meu ver, para o restabelecimento de limites que são claros no texto constitucional. Claro que cabe à polícia fazer investigações, pedir prisão e tudo mais, respeitadas as normas estabelecidas. Na mesma linha, o tribunal também soube dar uma resposta ao abuso que se perpetrava nos inquéritos policiais, que corriam praticamente no sigilo, e as pessoas não tinham, os investigados sabiam que tinham uma investigação, mas não tinham acesso ao seu conteúdo. Depois de vários habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal fez a súmula 14, na qual se estabeleceu, de forma bastante clara, que, ressalvadas as operações que estivessem em curso, as investigações que ainda estivessem sendo em fiel, as pessoas investigadas tinham direito de acesso, o advogado tinha direito de acesso ao conhecimento
daquilo que já tinha sido consolidado. São construções importantes que já estão até naturalizadas, mas que foram importantes conquistas nesse contexto geral. E me parece que aqui o Tribunal obrou bem e contribuiu para a valoração do princípio do Estado de Direito. O Estado de Direito tem muitas definições, como nós sabemos. Mas talvez uma delas, bastante consistente, os ingleses chegam a dizer que a imagem está muito desgastada, imbuída pelo tempo, que você vive no rule of law se às 6 horas da manhã batem a sua porta, a sua janela, e você sabe que é o leiteiro e não é a polícia. Mas nós podemos ter uma outra definição. O Estado de Direito é aquele no qual não há soberanos. Todos estão submetidos às mesmas regras e à lei. E isso é fundamental. Portanto, quando qualquer setor ou autoridade passa a desmandar-se em nome de qualquer coisa, de uma causa que ainda seja a mais justificável possível, a missão do tribunal se acentua, porque ele tem que estabelecer ou restabelecer um quadro normal de institucionalidade. De alguma forma, nós temos vivenciado esse tipo de situação neste momento também. Não tem sido poucas as intervenções do Supremo Tribunal Federal nesse tipo de matéria. Desde logo, uma palavra. Não há nenhuma dúvida de que é uma importante conquista que nós estamos tendo no Brasil, a efetividade do combate à corrupção. Isso é extremamente importante. Nós temos chegado a um estágio de metástase institucional. Isso é inegável. Daí serem sempre poucos os encômios e os elogios ao trabalho realizado pela Lava Jato e por outras operações que se desenvolvem. Mas é preciso também ter presente, e disso não se deve abrir mão, que o combate ao crime tem que se fazer sem cometimento de crime. A autoridade não pode se valer dos seus poderes, que são muitos, para ameaçar, para chantagear, para fraudar, para cometer qualquer sorte de abuso. E nós vimos, nesses últimos tempos, algumas situações bastante preocupantes em nome do combate à criminalidade. E o Supremo Tribunal Federal tem se defrontado com algumas questões relevantes. A questão, por exemplo, da delação, a chamada colaboração premiada, que é relevante e que revelou-se, inclusive, extremamente útil, às vezes até como um meio de prova quase que singular em determinadas situações dos crimes em que não tem indícios evidentes ou não tem testemunhas qualificadas. Mas nós vimos também, e eu chamei a atenção para isso nos debates que desenvolvi no Supremo Tribunal Federal, dos quais eu participei, que a lei da delação, na prática, ela começou a ser reescrita. Por exemplo, a lei diz que
a delação ficará em sigilo até o recebimento da denúncia. O que passou a praticar? Da seguinte forma: o delator assina um termo, e obviamente ele não dispõe de muita liberdade, certamente, para não fazê-lo, renunciando a esse sigilo. E isso é divulgado amplamente, coloca-se logo no Jornal Nacional, porque ele foi gravado. Ora, até as pedras sabem que, quando o legislador estabeleceu esse sigilo, o fez não apenas na proteção, ou no intuito de proteger o delator, mas os delatados, até porque este é um contrato peculiar. Muitos não atentaram para isso. É um contrato em que o colaborador faz com o Ministério Público e repercute diretamente sobre a esfera de terceiros. Logo, o terceiro tem que ser protegido. Mas isso se passou a fazer com grande naturalidade, causando danos enormes para pessoas que eventualmente foram gratuitamente delatadas. Mas essa prática, dentro de um modelo de Estado espetáculo, foi consagrada nas fórmulas adotadas nas delações. E passou-se a admitir-se isso sem qualquer cerimônia. Inclusive, inicialmente chanceladas pelos relatores no Supremo Tribunal Federal. Essa questão que nós precisamos rediscutir. Estamos rediscutindo. Inclusive, o tema já está em pauta, talvez para a próxima semana, na nossa turma, na segunda turma. As condições estabelecidas na lei sobre delação, elas passaram a ser completamente reescritas. O juiz foi excluído quase que desse processo, passando alguns colaboradores ou delatores a cumprir pena sem qualquer intervenção judicial, o que é esmagador, é uma extravagância. Então, o que eu estou a dizer? E nesse momento, nós passamos a viver uma hipertrofia, uma hipostasia do Ministério Público. Sem prejuízo de todos os méritos que tem no combate à impunidade, mas aqui notoriamente se estabeleceu um desequilíbrio. Um desequilíbrio que tem consequências para o sistema como um todo e faz com que nós mesmos perpetremos erros. Por exemplo, o caso conhecido dos senhores. Não faz muito, ainda estava lá conosco o saudoso ministro Teori Savassi, ocorreu aquele rumoroso caso envolvendo Bernardo Severo e o pai Severo. O que se dizia? O senador Delcídio Amaral estava engendrando uma fuga de Severo e estaria patrocinado pelo banqueiro André Esteves. Aparecem 50 mil reais dados para Severo a título de ajuda. O que o Supremo faz? Num contexto muito complicado. Embora não houvesse um flagrante caracterizado, mas se disse integrar uma organização criminosa é um crime permanente, o Supremo decidiu pela prisão do congressista. Nós fomos na turma comunicado pelo ministro Teori e que ele não tinha outra alternativa senão fazer. E ele decidiu também pela prisão do banqueiro, que estaria subsidiando possível fuga, obstrução de justiça por parte do Severo. Essa foi a narrativa apresentada pelo Ministério Público. Hoje há muitas controvérsias sobre isso, mas o que se sabe? Que nesse passo banqueiro nada tem a ver com o tema.
não se chamava Manuel, não morava em Niterói, mas foi preso e ficou 90 dias em Bangu. Vejam, os senhores, como isso é sério, como isso é perigoso para o sistema como um todo. Isto é amplamente divulgado, causa danos imensos às pessoas, danos, claro, e irreparáveis. Até aqui não se fez uma autocrítica sobre esse fato. Tão grave quanto esse fato, que repercute sobre esferas de direito, é a indução do Supremo Tribunal Federal a erro. Porque, claro, nós fazemos as nossas análises com base nos dados que nós julgamos verossímeis, pelo menos. E não há como não atribuir, pelo menos, verossimilhança a dados corrigidos e consolidados pelo Ministério Público. Mas veja, o processo em si, ele é prêmio de armadilhas. E nós temos que fazer a verificação. Daí a importância do contraditório e da ampla defesa. Daí a importância das análises e reanálises que temos que fazer. Eu me lembro de dois casos, meu possível já para encerrar. Eu me lembro de dois casos que me impactaram muito no Supremo Tribunal Federal e que reforçam essa ideia e que, claro, dizem bem do papel que o Supremo exerce. Certa feita, os senhores vão se lembrar, os mais antigos, um juiz, havia uma investigação sobre juízes em São Paulo. Um juiz de nome árabe foi acusado de ter lá algumas irregularidades. Entre elas se disse que ele teria, isso a Polícia Federal noticiou com em grande espectro, que ele teria dólares no Afeganistão. Vejam, senhores, que é uma grande novidade. Teria dólares no Afeganistão. Eu me lembro que meu filho, à época, não sei se estudante de direito, talvez, me ligou e disse: pai, estranho esse juiz com dólares no Afeganistão. Eu disse: filho, isso deve ser uma notícia errada, um pastelamento no jornal. Passam-se os meses e a notícia se confirma. O Ministério Público denunciou esse juiz perante o Tribunal Regional Federal por ter cometido um falso. Qual seria o falso? Ele declarou perante a Justiça Federal que tinha 9 mil e qualquer coisa dólares consigo. E declarou perante a Receita Federal que tinha 9 mil e tantos dólares no Afeganistão. Ofereceram uma denúncia contra ele no TRF de São Paulo. A denúncia foi recebida. Isso foi impugnado perante o STJ, que manteve. Vejam, para que os senhores percebam, isso é muito sutil. Mas tem uma outra questão. Poderia citar 10 casos. De casos que já chegaram muitas vezes ao Supremo Tribunal Federal, que só lá foram resolvidos. Houve um outro juiz, até presidente do Tribunal de São Paulo, que era acusado de tudo. Participava de atividades imobiliárias e coisas do tipo, e fizeram uma ampla investigação. E tudo se dizia. No final, ofereceu-se uma denúncia contra ele, pasmem os senhores, por porte de arma. Mas ainda há aqui uma peculiaridade. Que porte de arma? Não. Ele era colecionador de armas e não teria registrado devidamente uma caneta revólver. Uma caneta revólver. Mas como assim? Quer dizer, o sujeito foi investigado por ser responsável por uma série de crimes e agora a única denúncia que se faz é por porte de arma. O porte de arma de uma caneta. Ah, não, ele tem o registro de uma caneta semelhante
que é americano, mas esta caneta que foi apreendida é de Taiwan, ou vice-versa. Ele junta uma declaração da autoridade responsável por registro de armas do Exército, dizendo que a confusão não era dele, mas era da própria autoridade que fizeram o registro. Não obstante, essa denúncia foi recebida pelo STF. Vejam, senhores, desembargador do Tribunal Regional de São Paulo, denúncia recebida pelo STJ. Claro, essa questão chega ao plenário do Supremo e nós trancamos a ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem tudo que reduz é ouro, é evidente nas investigações. Quando elas são contrastadas com o contraditório e a ampla defesa, quando elas são examinadas e escrutinadas, aí sim nós sabemos qual é de fato a imputação consistente. E muitas vezes, nessa faina de unir, e claro, é compreensível que a sociedade queira fazer um combate efetivo à corrupção, nós acabamos por negligenciar valores básicos da nossa civilização. Nesse sentido, acredito que o Supremo tem um papel importante e até aqui tem procurado desempenhar esse papel de, diria eu, até de moderação de instintos de determinados subsistemas de repressão ou de determinados subsistemas de regulação. A atividade é extremamente complexa, como os senhores viram, não posso falar apenas de flores, nós temos também equívocos, e não falei de todos, mas certamente, se nós formos avaliar o Supremo Tribunal Federal nesses 30 anos, pelo menos nós não vamos poder dizer, como disse Rui Barbosa em relação ao sistema, ao Supremo da Constituição de 1891, aquela célebre obra depois de João Mangabeira, de que o Supremo, de então, foi o órgão que mais faltou à República. Certamente, o Supremo de agora não tem faltado à República. Muito bem. Ministro Mário, agradecer da associação e, sobretudo, a minha admiração pessoal pela sua qualidade de não se render às pautas do politicamente correto e às pautas das opiniões publicadas. Isso é um grande mérito da sua função de ministro supremo. Eu vim cá a função de mediador, eu vou fazer 3 perguntas, que eu permite, e as demais eu vou encaminhar ao ministro aqui no meio para que ele responda. A primeira, ministro, é a pergunta do Dr. Décio Freire, que fala sobre as reformas trabalhistas. Entra em vigor em novembro. Já se fala sobre a adoção de uma chamada pauta de resistência da Justiça do Trabalho. Qual a expectativa de Vossa Excelência para a postura do Judiciário Trabalhista, notadamente do TST, em relação às alterações implementadas pelas reformas trabalhistas? Eu tenho a impressão de que há um certo temor em relação a essa chamada pauta de resistência. Mas acho que a própria vacácio legis longa, que foi estabelecida sabiamente pelo Congresso Nacional, está permitindo uma racionalização do próprio debate. Acredito que estão ocorrendo seminários, esclarecimentos. Certamente esta lei, como outras, terá imperfeições e poderá ser
sem dúvida, alterada, aperfeiçoada, poderia fazer uma leitura crítica. Mas eu não acredito que vá haver uma resistência sistemática na aplicação. E se isso ocorrer, certamente haverá recursos, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de dizer, aproveitando a pergunta, que essa reforma trabalhista, pelo que ela significa em termos de renovação em relação à legislação antiga do direito do trabalho, ela é quase uma revolução cultural. Eu tenho a impressão de que é como se nós estivéssemos cindindo os nossos vínculos com a era Vargas. Acho isso extremamente positivo, e só isso já valeria a pena ela ter sido feita. Ministro, o ministro Marco Aurélio declarou em entrevista recente que existe uma crise institucional no país, referindo-se ao embate entre poderes, de um lado o judiciário e do outro a Câmara e o Senado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Américo de Andrade. Nós temos tido de vez em quando essa fricção, que é normal, por conta mesmo do controle de constitucionalidade, em que nós fazemos uma revisão dos atos do Congresso Nacional. De modo que me parece que isto é absolutamente normal, e muitas vezes ela não se manifesta de maneira explícita, essa chamada crise. Eu não diria uma crise institucional, mas eu diria fricções que ocorrem no campo das próprias concepções ou da autoavaliação sobre as competências de cada um dos poderes. Recentemente, os senhores tiveram, por exemplo, um caso que acho que de grande repercussão, pelo menos na mídia e em determinados locais, que é a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou sobre a vaguejada, com grande repercussão no Nordeste do país e tudo o mais. O Congresso Nacional reagiu a isso e quase que por unanimidade aprovou uma emenda constitucional, literalmente cassando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso acaba de ocorrer. Se os senhores compulsarem aí o novo elenco de emendas, vão se debruçar sobre este caso. Certamente haverá uma impugnação em relação a esta emenda constitucional. Então, de quando em vez, nós temos isso. E também temos essas interpretações que vêm ocorrendo no campo do sistema repressivo, punitivo. Recentemente, o caso mais visível, este envolvendo o senador Aécio Neves. No passado, nós tivemos também o caso envolvendo o senador Renan Calheiros. Mas, em geral, não me parece que essas crises vão desandar numa crise institucional. Um grande fator positivo que eu vejo no atual momento do país é que, ao lado dessa institucionalidade mais forte, nós também desenvolvemos uma certa maturidade e temos capacidade de encaminhar soluções dentro daquilo que é comando da Constituição, da existência de poderes independentes, livres e harmônicos, o que envolve, certamente, muitas vezes, a necessidade de uma autocrítica e de uma avaliação crítica sobre os poderes ou o modo como nós estamos exercendo os poderes que nos são deferidos. Eu vou pedir desculpas aos demais, eu vou começar a fazer a última pergunta, e essa eu vou fazer em homenagem ao seu período alemão, porque o Rui Borba faz a pergunta e cita um alemão. A importância de institutos jurídicos como a delação premiada ou a mal entendida Tatrechtstheorie, teoria do domínio do fato, não tem inspirado os américos pisca-pisca, o que, sendo adotado por o ministro do STF, pode romper com as raízes do nosso sistema jurídico? Certamente, nós temos que ter muito cuidado com a adoção de institutos novos.
certamente o autor da pergunta conhece, por exemplo, a própria crítica que a doutrina alemã faz à própria colaboração premiada. O professor Roxin, por exemplo, é um dos críticos ferrenhos e aponta todos os problemas que a delação, a colaboração premiada pode suscitar. De um lado, como os senhores sabem, há numa natural teoria dos jogos, nós temos uma tendência inevitável àquilo que a doutrina tem chamado de sobredeclaração. Se o investigador quer um dado resultado, o delator se propõe a atingi-lo, não é? Desde que o prêmio seja compensador. Certamente aí pior para a verdade, pior para a serenidade do sistema, mas haverá a sobredelação ou sobredeclaração. Como haverá também, em muitos casos, também hoje a experiência indica, a subdelação. Na Itália, e eu vejo estudiosos apontando isto, esta questão levou a muitos conflitos, inclusive a investigações instauradas concorrentemente e às vezes inclusive contra instituições policiais, uma investigando a outra. Então, aqui realmente nós precisamos ter cuidado com a instituição, sobretudo quando ela se torna um único meio de prova. A canonização da palavra do colaborador ou do delatado, isto passa a ser um grande problema. E como eu já apontei na minha fala, também a sua divulgação precipitada sem as devidas verificações. Veja que, recentemente, nós tivemos um episódio marcante. Acho que isso tem sido um duro aprendizado. Os senhores certamente acompanharam a delação, a colaboração de Sérgio Machado, amplamente divulgada aí em prosa e verso. Resultado desta delação foi, resultado imediato, foi o pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral do presidente do Congresso, Renan Calheiros, do senador Jucá e ninguém mais, ninguém menos do que do presidente Sarney, já no alto dos seus 80 anos. O ministro Teori, felizmente, teve o bom senso de indeferir o pedido. Recentemente, os senhores já leram nos jornais, não com o estrépito da denúncia anterior, a Polícia Federal chegou à conclusão de que não havia crime de obstrução de justiça aqui e pediu, inclusive, o cancelamento dos benefícios concedidos a Sérgio Machado. E agora, de uma forma bastante constrangedora, a própria Procuradoria pediu o arquivamento do inquérito e o inquérito foi arquivado. Vejam, senhores, a viagem que se faz da culpabilidade absoluta, inclusive justificando a pedido de prisão preventiva de um homem com mais de 80 anos, para agora um desonroso pedido de arquivamento para quem pediu a prisão preventiva. Portanto, isso é um duro aprendizado, constrangedor, mas felizmente isto indica também que as instituições guardam alguma funcionalidade. Acho difícil prescindir hoje, diante da criminalidade organizada, de um instituto como este. Mas certamente, não tenho nenhuma dúvida, que depois de tantas refregas, tantos embates e tantas imperfeições, não só na lei, mas na sua execução, certamente nós vamos caminhar, espero, em algum momento, talvez já na próxima legislatura, para um aperfeiçoamento, um maior cuidado no manejo desse instituto. Mas eu concordo com a pergunta, no sentido de que, de fato, um transplante de institutos envolve sempre riscos, né? Inclusive, nós produzimos realmente esses américos psiquiatristas. Isso, uma última pergunta, a última mesmo. No nosso tempo, né, das antigas, como o senhor falou aqui, sabia
completamente a escalação do seu time de futebol. Os 11 jogadores da seleção brasileira, do Flamengo. Hoje o homem médio sabe a composição dos 11 ministros do Supremo. São pessoas que saem nas ruas, são reconhecidas, pessoas do Supremo. E isso nos remete à discussão da academia do chamado ativismo judicial versus a antiga Torre de Marfim. Na sua opinião, qual é o termo ideal entre esse, às vezes dito, excesso de ativismo e o isolamento do julgador da causa da sociedade? Eu tenho a impressão de que em médios virtus, quer dizer, aqui acho que uma certa nem o fechamento excessivo. Você, Daniel, que conhece, que estuda direito constitucional profundamente, sabe que uma das grandes virtudes do nosso sistema atual é essa abertura, trabalhar com a audiência pública, com a possibilidade de experts, perícias, todo esse novo ideário da chamada Constituição aberta e tudo mais. Mas a mim me parece que o protagonismo excessivo do juiz ou do próprio judiciário, ele é extremamente complicado e faz com que muitos de nós possamos pensar que temos o direito de implementar uma agenda política. Não é? O pior de tudo isso, inclusive, é uma ditadura do chamado politicamente correto, a ideia de que nós podemos fazer transformações a partir de uma leitura nossa, não da Constituição, mas da nossa própria Welt Anschauung, da nossa própria visão de mundo. Né? Então, me parece que aqui nós devemos ter muito cuidado. Eu, esses dias, ironizava o debate lá no Supremo Tribunal Federal e dizendo, realmente nós estamos virando uma corte muito peculiar. Porque, como você sabe, na primeira turma houve uma tentativa, que eu acho que não resultou muito feliz, mas a tentativa por si só já não é elogiável, de validar o aborto. Então eu disse, nós somos uma corte agora que estamos, por conta de um programa talvez político de um ou outro ministro, tentando validar o aborto de uma forma sorrateira na turma e proibir a vaquejada. Então é interessante, não é? É preciso ter um pouco de cuidado, não é? Para que nós não coloquemos a nossa pauta em lugar da pauta constitucional. Obrigada, ministro. Mais uma vez, realmente, agradeço a todos e comunico que o almoço está servido.